Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária itinerante hoje aqui na comunidade do Sertãozinho. Agradeço aos senhores vereadores pela presença e também às pessoas aqui da comunidade que se fazem presente hoje aqui nessa sessão itinerante. Muito obrigado. Nesse momento eu peço ao segundo secretário que faça a leitura do texto bíblico. O justo confia em Deus. Você que habita no amparo do Altíssimo e vive sombras do Onipotente. Diga a Javé: meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confio em ti. Ele livrará você do laço do caçador e da peste destruidora. Ele cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas você se refugirá. O braço dele é escudo e armadura. Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a epidemia que caminha nas trevas, nem a peste que devasta ao meio-dia. Cairá 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, que você nada atingirá. Basta que você olhe os seus próprios olhos para ver o salário do justo, porque você fez de Javé o seu refúgio e tomou o Altíssimo como defensor. Eu quero, antes do secretário fazer a leitura da ata ordinária 6 de 2016, agradecer ao presidente da comunidade aqui pela cedência e pela presteza de poder fazer a sessão. Muito obrigado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura então, da ata ordinária 6 de 2016. Ata ordinária 6 de 2016. Sétima legislatura, segundo período, ao primeiro dia do mês de março de 2016, sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Bonito. Às 19h30, nas dependências do plenário Alcindo de Paula Freire, reuniram-se os seguintes vereadores: Jorge Cosqueira, Luciano Simeone, Jandir Grigolon, Mário Weber, Vanderlei Ferreira, Ivo de Almeida, Ademar Biel, Alceu Bernardi e Aparício Queira. O presidente, verificando o quórum legal e invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Expediente, pequeno expediente. Expediente do prefeito, não houve. Relação sumária do expediente é recebido diversos, não houve. Leitura do sumário das preposições. Requerimento 08/2016, de autoria do vereador Jandir Grigolon, ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Aviação, Obras e Urbanismo, para que seja cascalhada e rolhada a estrada Campo Alto até o assentamento Arecife, também atendendo todos os proprietários que ali residem. Peço atenção também para que os proprietários, senhor Evanildo Vitor Eusdaldo. Requerimento 9/2016, de autoria do vereador Jandir Grigolon, através do Executivo Municipal, através da Secretaria de Aviações, Obras e Urbanismo, para que seja patrolado, cascalhado e rolhada a estrada que dá acesso às propriedades do senhor Vilmar Barney, Vinícius Fiat, Pedro Grigolon, Nelson Grigolon, também a estrada do Valporé, passando pela propriedade do senhor João Veiga, gestor da Edresp, e ao Renato Albertão, até a PR-474. Requerimento 09/2016, de autoria do vereador Jandir Grigolon, ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Aviações, Obras e Urbanismo, para que seja patrolada, cascalhada e rolhada a estrada da BR-474, passando pelas propriedades do senhor Dirceu Banho, Ítalo Carpenedo, Voitovski e até o perímetro urbano Mato. Requerimento 11/2016, de autoria do vereador Ivo de Almeida, ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, para que seja providenciado material para o funcionamento da fisioterapia, tais como exercitador de mãos de dedos, exercitador elástico, terrabante, 1 metro vermelho, 1 metro verde, 1 metro preto e 1 metro cinza, e 1 metro amarelo. Kit de exercitador público. Com 4 intensidades e pegador. Exercitador HUD, tralho, 2 espaguetes e 5 palhas de eletrodos 5x9. Grande expediente, todos os vereadores fizeram uso da palavra. Ordem do dia, aprovada a ata ordinária número 5/2016, aprovado o requerimento número 8/2016, número 9/2016, número 10/2016 e 11/2016. Com
Comunicações parlamentares. Outros vereadores fizeram uso da palavra. O vereador Diego Golon solicitou a mesa executiva para que encaminhe ofício ao Poder Executivo através da Secretaria da Agricultura que nos encaminhe o relatório dos trabalhos realizados com as máquinas e caminhões nos últimos 6 meses e nome dos proprietários quantas horas realizadas. Também nos informe a agenda com o nome dos proprietários e serviços que serão realizados nas propriedades, conforme estão requeridos através da data do pedido. O vereador Vicente Cirano solicitou a mesa diretiva que encaminhe ofício ao Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Agricultura, Diversões, Obras e Urbanismo para que nos informe quantos agricultores foram atendidos até o momento, desde o mandato, com o asfaltamento, estrebarias, curva de nível, terraplanagem e para a construção em geral. E outros também relatório de quantas famílias foram atendidas na área urbana, com terraplanagens e carga de terra a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Nada mais havendo a ser pensado, presenteado, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Após lida e aprovada, segue a presenteada assinada pelo primeiro secretário, Jandir Gregolon, e pelo senhor presidente, Jorge Pesqueira, Campo Bonito, 1 de março de 2016. A ata está em discussão. Não tendo quem queira discutir, passar a votação. Os vereadores são favoráveis à ata, permaneçam como estão. O que não for favorável, se manifesta. Aprovada a ata ordinária 6 de 2016. Vamos passar agora então às comunicações recebidas. Hoje, na ordem do dia, nós temos só um requerimento com o Luciano, e muitas vezes podem se perguntar por que não tem projeto. Projeto, geralmente, nós estivemos visitando uma câmara ontem, no município vizinho, onde é cheio de projetos de sustentação. Mas geralmente, quando você vai no município e tem um monte de projetos de sustentação, é que foi feito um orçamento muito ruim, porque já com 2 meses tem que mexer em orçamento. Então eu acredito que aqui em Campo Bonito não veio nenhum projeto de sustentação. Eu acredito que foi feito um orçamento, foi estudado um orçamento do qual não está precisando se fazer manejamento. Isso é um bom sinal administrativo, quando você não fica mexendo muito no orçamento. Então, talvez a falta de projeto é isso, porque gera bastante projeto de sustentação na sessão das câmaras. E nós não tivemos nenhum esse ano. Passamos agora então às correspondências recebidas. Ofício 68 de 2016, Campo Bonito, 7 de março de 2016. Conforme solicitado no requerimento 9 de 2016, de autoria do vereador Jandir Gregolon, conforme que era o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Direção, Obras e Urbanismo, para que seja patrolada, cascalhada e rolhada a estrada que dá acesso às propriedades do senhor Vilmar Barney, representante de Pedro Gregolon, Nelson Gregolon. Também a estrada Guaporé, passando pelas propriedades do senhor João Veiga, emissor de Dresca, Renato Albertão, até a PR-474. Informamos que tal solicitação foi encaminhada ao responsável pela pasta para conhecimento e providência. Sem mais prolongamento, nós pedimos atenciosamente Gilmar Luiz Bernardo Prefeito. Ofício número 67 de 2016. Campo Bonito, 7 de março de 2016. Conforme solicitado no requerimento número 8 de 2016, de autoria do vereador Jandir Gregolon, o qual requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Direção, Obras e Urbanismo, para que seja cascalhada, molhada a estrada Campo Alto, até assentamento da área 5, informamos que tal solicitação foi encaminhada ao responsável da pasta para conhecimento e providências. Sem mais prolongamento, pedimos atenciosamente Gilmar Luiz Bernardo Prefeito. Ofício número 66 de 2016, autoria da... Desculpem. Ofício número 66 de 2016, Campo Bonito, 7 de março de 2016. Conforme solicitado no requerimento 11 de 2016 do vereador Igor de Almeida, o qual requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde, que seja providenciado material de funcionamento da fisioterapia. Informamos que tal solicitação foi encaminhada ao secretário da pasta para conhecimento e providência. Sem mais para o momento, pedimos atenciosamente a Gilmar Luiz Bernardo Prefeito.
Ofício número 65 de 2016, Campo Bonito, 7 de março de 2016. Conforme solicitado no requerimento número 6 de 2016 do vereador Ivo de Almeida, o qual requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Aviação, Obras e Urbanismo, para que sejam levantados o meio-fio da rua 19 de novembro, pois os mesmos estão soterrados devido às fortes chuvas. Informamos que tal solicitação foi encaminhada ao responsável da pasta para conhecimento e providência. E mais para o momento, despedimos-nos atenciosamente Gilmar das Bernardes, prefeito. Ofício número 64 de 2016, Campo Bonito, 7 de março de 2016, conforme solicitado na indicação número 01 de 2016 do vereador Ivo de Almeida, qual requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Ação Social, para que seja enviado o projeto a esta Casa de Leis para construção de banheiro em alvenaria para pessoas de baixa renda que moram em casa de madeira. Informamos que tal solicitação foi encaminhada ao secretário da pasta para conhecimento e providência. Sem mais para o momento, despedimos atenciosamente Gilmar das Bernardes, prefeito. Ofício número 69 de 2016, Campo Bonito, 7 de março de 2016. Conforme solicitado no requerimento 10 de 2016 do vereador Jandir Gregolon, o qual requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Aviação, Obras e Urbanismo, para que seja patrolado, cascalhado e roleado a estrada do PR-474, passando pelas propriedades do senhor Dirceu Panho e Ítalo Carpenedo, 8 horas, até o perímetro urbano do Mato Queimado. Informamos que a tal solicitação foi encaminhada ao responsável da pasta para conhecimento e providência. E mais por um momento, pedimos atenciosamente Gilmar das Bernardes, prefeito. Passamos agora à apresentação das matérias. Matéria do Executivo, não há. Passamos à apresentação de matéria do Legislativo. Requerimento 12 de 2016, protocolo 101. Autoria do vereador Luciano Scipione. O vereador que o presidente subscreve apresenta a casa para sua apreciação e resolução obedecendo os preceitos legais e concernentes. O seguinte requerimento, se aprovado, seja encaminhado para as devidas providências. Requer ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Aviação, Obras e Urbanismo e Agricultura, para que seja dada atenção especial para toda a comunidade Sertãozinho, incluindo a área 3, 4, 5 e 6, e também as linhas Campo Alto e Barra Bonita, que estão precisando de recuperação imediata das estradas. Justificativo, por estarem tendo dificuldade nos transportes escolares e na retirada dos seus produtos. Luciano Simeone, vereador. Compõe a ordem do dia o requerimento do vereador Luciano Simeone. Passamos agora ao grande expediente. O vereador tem 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5. Vamos fazer na ordem. O vereador sinta-se à vontade. Se quiser falar sentado ou quiser se levantar, fique à vontade. Começa então com o vereador Paris. Com a palavra, Paris. Boa noite. As pessoas nos dão a honra de assistir a nossa sessão aqui na comunidade Sertãozinho, na qual eu nasci, me criei, morei muitos anos aqui. Desejar também uma boa noite ao presidente e aos demais vereadores. Eu vejo que o requerimento do Luciano praticamente pega todas as estradas, as localidades aqui do Sertãozinho, e ele também fez o requerimento dessa forma, imagino, sabendo que há lugares que necessitam de reparos mais imediatos. Por isso, de uma maneira geral, eu também não fiz o requerimento porque levei a conhecimento do prefeito. Quase que diariamente a gente conversa que há pontos mais críticos, então a necessidade de socorrer esses lugares primeiro, para depois fazer uma de forma geral. Também a comunidade sabe, nós também sabemos, que uma necessidade aqui no Sertãozinho
é que tem a disponibilidade de mais médicos de atendimento de médicos durante a semana, toda semana. Mas devido a problemas de não se conseguir contratar médicos, e médicos saem de férias, acaba acontecendo de ficar algumas vezes sem médicos no interior, porque como a demanda é maior lá no centro de saúde, o médico acaba ficando lá. Essa semana não teve médico aqui, porque o doutor Aldo estava de férias, aí o doutor Tiago também encerrou o contrato dele, que ele era com mais médicos, então ficou só o doutor Rodrigo. Hoje houve uma licitação para a contratação de consultas médicas e um médico 40 horas para atendimento à população. Queria eu chegar aqui hoje e dizer que deu certo, mas infelizmente as 20 fichas, as 20 consultas diárias deu certo, mas o médico 40 horas recebeu uma proposta melhor, mais atraente, de Santa Teresa, e acabou não comparecendo na licitação. O secretário já está entrando em contato com outros médicos para tentar ver se consegue a contratação, que agora, para conseguir nova licitação, leva-se 15 dias, para tentar novamente conseguir mais um profissional para atendimento à população. Também já faz praticamente um ano que tivemos a primeira sessão aqui itinerante. Naquele momento eu me recordo que eu falei à população que existia uma emenda do deputado Hermes Parzanello Frangão para infraestrutura, que era uma lama asfáltica, e que seria realizada no município de Campo Bonito. E hoje também quero dar em primeira mão a notícia que, usando o lugar do vereador Alceu, que não está presente, o deputado Espera Fico destinou mais de 250 mil para a infraestrutura, ser lama asfáltica, e o prefeito empregará essa lama asfáltica no bairro São Francisco, melhorando a estrutura do bairro também, que é uma coisa que o prefeito Gilmar está procurando trabalhar, melhorar todos os bairros da cidade também. Também, esse ano, houve uma negociação de terreno no município, de uma área bem grande, houve um recolhimento de ITBI, o qual esse ITBI se destina 25% para a educação e 15% para a saúde. Aí, os 15% da saúde, procurou-se investir num veículo de transporte cuja necessidade existia para Cascavel, que seria o ônibus. Aí houve um complemento, além dos 15%, chegou a se gastar 27% desse recurso para adquirir esse ônibus. O ITBI, que seria destinado à saúde, era em torno de R$84 mil. E o ônibus custou em torno de R$127 mil. Então foi um veículo adquirido para melhorar o transporte para Cascavel. E muitas vezes teria que se deslocar 2 ou 3 veículos de manhã a levar os doentes a fazer consulta em Cascavel. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Parício. Parabéns pelo seu pronunciamento. Com a palavra, vereador Mário Pedro. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa. Boa noite, pessoal da comunidade do Sertãozinho. É uma satisfação grande hoje estar aqui, o presidente trazendo, junto com os demais vereadores, a sessão itinerante à comunidade do Sertãozinho. Quero dizer ao presidente, como é de conhecimento dele, nós
nossa Câmara assim, não tem de imediato ainda projetos de suplementação, devido ao direcionamento do orçamento elaborado e aprovado pela Câmara Municipal, enxuto e direcionado para cada secretaria. Mas quando, em período no início do ano, houve a emenda parlamentar ou teve que fazer a suplementação, a Câmara se reuniu as comissões e dando parecer positivo para que o Executivo pudesse também aplicar o recurso parlamentar. Acho que é uma Câmara que trabalha, uma Câmara que dá resultado. Hoje, de repente, nessa sessão itinerante, presidente, pouca matéria, mas sim quando chega lá, na certeza de não deixar parar. Acho que a comunidade dá de parabéns hoje, recebendo a primeira sessão itinerante do ano, com certeza terão mais durante outras comunidades esse ano. E para hoje, vamos acompanhar isso daí. Até mais. Obrigado, doutor Mário. Parabéns pelo pronunciamento do vereador Jadir, como falado. Boa noite a todas as pessoas presentes, as pessoas aqui da comunidade Sertãozinho, também das áreas, lá da sede do município, que estão nos acompanhando, principalmente quase em todas as sessões, né? Então, são pessoas jovens aí que estão de olho também na política e com certeza serão bem-vindos, e a gente espera acolher todos, porque precisamos de uma grande renovação no nosso Brasil. A gente vê a situação hoje que se encontra no nosso país. O problema, né, do nosso aí das dívidas, de tudo que vem acontecendo, mas há um trabalho também muito grande, onde a oposição está forçando uma crise muito maior do que ela é. Então a oposição está batendo muito forte. A gente viu aí durante a semana um acontecimento com o ex-presidente, agora já pela televisão a gente já vê voltando ao contrário quase do que se falava no início. São coisas de política que acontecem hoje em dia, cada um tem a sua opinião, respeito a opinião de todos, mas hoje eu vejo muitas pessoas que foram agraciadas, que receberam seus benefícios através desses governos. E se levanta uma hipótese numa delação agora, pegando 3 ou 4, 5 presidentes anteriores. Então, é uma coisa muito complicada para o nosso país o que vem acontecendo. Para nós, chega a ser vergonhoso. A gente vê a situação hoje do presidente da Câmara dos Deputados Federais, a situação que se encontra também. Então, para nós precisamos aí desses jovens que venham com mentalidades diferentes e que venham trazendo essas ideias novas e que o Brasil tenha essa mudança que todos nós tanto esperamos. Eu acredito que essa mudança vai ser para melhor. Não estou aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário, estou expressando a minha opinião de como eu acho que posso estar errado ou não, mas eu vi muitas vantagens e agora a gente vê algumas desvantagens, mas muita crítica tentando demolir aquilo que se construiu aí nos últimos anos. Então a pressão é muito grande hoje, embora a gente saiba que as mesmas pessoas talvez estejam pressionando, estejam envolvidos, não talvez esses negócios do Odebrecht e essas outras coisas, mas em outros fatos. Ainda não abriu-se para ver como que está o BNDES, Itaipu. Essa semana eu já vi muitos comentários que se abrir Itaipu também vai faltar janela, você acabou de pular lá de cima. Então é revoltante para nós. E eu numa sessão vinha falando que a política vem desanimando a gente da forma que ela é. O dinheiro muitas vezes está indo não pelo ralo, mas para o bolso de muita gente e fazendo falta para nós na área de saúde, nas
estradas, agricultura. Hoje, pensando em agricultura, é o que mantém o nosso Brasil. Eu vinha falando aí durante a colheita que a gente esperava que os agricultores colhessem muito bem, que o tempo não atrapalhasse, porque seria com uma boa colheita da nossa agricultura que se daria volta um pouco nessa crise, que não é tão, eu não vejo tão grande como se fala, mas existe a crise. Passamos por crise em 2008, 2009, 2010, uma crise mundial também, e sobrevivemos, e acredito que vamos sobreviver agora. Também cumprimentando aí as pessoas que vão nos escutar amanhã pela rádio, web, TV câmera. E também quero fazer uma complementação aqui do requerimento do Luciano. Parabéns, Luciano. Na semana passada eu tinha feito 3 requerimentos, igual o vereador achava que não havia necessidades, mas aqui no seu pedido, a área 5 está contemplada com o meu requerimento, acabei de ler a resposta, Campo Alto, mas dou os parabéns para o vereador, sou favorável ao requerimento. Eu até tinha pensado de fazer das áreas, mas aguardei um pouco e o vereador, como tem 2 vereadores aqui da unidade Sertãozinho, eu até aguardei um pouco mais para que eles também tivessem feito esses requerimentos. Eu sou favorável, só unicamente que está contemplando a área 5 praticamente toda aí, Campo Alto, mas não tem problema, sou favorável. Eu acho que é uma força a mais e nós estamos aqui com certeza para somar para o nosso município. E mais uma vez agradecer a presença de todos. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Parabéns pelo pronunciamento. Com a palavra, o vereador Luciano Semil. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimentar também todas as pessoas que se fazem presente. Nosso ex-vice-prefeito Schumacher também, obrigado pela presença. E como hoje é dia 8 de março, se comemora o Dia da Mulher, quero prestar essa homenagem a todas as mulheres aqui do nosso município, e em especial a minha mãe, a tia Aurora, também a Olívia, minha irmã que se faz presente na sessão, dizendo a importância que é a participação da mulher hoje em todos os setores da economia, em todas, todo e qualquer tipo de atividade hoje as mulheres fazem parte. Então isso é uma conquista muito grande, que há pouco tempo atrás a gente não via uma participação em massa das mulheres em nosso país. Aqui está essa mesa muito apertada, né? Vamos puxar aqui para frente, o banco para trás, senão não vamos conseguir falar aqui apertado desse jeito. Quero, de antemão, convidar o vereador Aparício para que assine o meu requerimento como autor também, porque nós não se avistamos aí durante a semana, mas quero convidar a fazer parte deste requerimento, onde vem contemplar toda a comunidade do Sertãozinho. A gente sabe do esforço que está sendo feito pelo prefeito municipal para atender as reivindicações aqui da população. Já estão trabalhando aí desde que o tempo saiu o sol, e estão trabalhando já aqui na região, mas sabemos da necessidade que tem ainda muitos produtores de leite e produtores de frango que tiveram problemas aí com as chuvas nesses últimos dias. O produtor de grão, na verdade, nós perdemos, mas não foi por falta de estrada, e sim devido às fortes chuvas que ocorreram nos últimos dias, mas acredito que por problemas de estrada ninguém perdeu o produto. Também quero, como hoje temos pouca matéria, temos bastante tempo, né, presidente? Quero dizer a respeito também da política no cenário nacional, que hoje assistindo televisão fiquei surpreso quando um deputado veio dizer que o Congresso Nacional custa mais de 1 milhão por hora para o nosso povo brasileiro.
e que já há mais de 1 ano e meio não se vê votar um projeto em benefício da população, a não ser brigas por corrupção, impeachment e assim por diante. Então, só o Congresso dos Deputados Federal ele tem um gasto para a população brasileira de 25 milhões por dia. Então vocês imaginem o custo que é a gente ter aquele povo lá brigando e não se vê sair nada no papel para contemplar a população. Quanto ao governo do PT, eu vejo que para o nosso município foi um governo que colaborou muito, porque nunca se veio tanto recurso do governo federal igual veio nesses últimos 12 anos para Campo Bonito. Se a gente pegar em termos de calçamento, asfalto, a creche nova que veio, os caminhões novos, as máquinas novas, recursos para a construção de moradias, tanto na cidade como no interior, a gente vai ver que é um volume muito alto. Mas também não podemos ficar satisfeitos só com isso, porque se não tivesse a corrupção, provavelmente daria ter feito muito mais. Então, a gente tem que analisar para não achar que só quem critica está certo e quem trabalha está sempre errado. Então, tem os pontos positivos e tem os negativos. E nós devemos reconhecer o que é bom e criticar e não aceitar o que é ruim para a nossa população. E também, eu acho que nós devemos ter transparência com a nossa comunidade. E nós, senhor presidente, esse mês, no máximo mês que vem, a gente vai discutir os novos salários para os próximos vereadores, prefeitos e secretários. Então eu quero, pelo menos, passar às pessoas que estão aqui presentes o que realmente são os vencimentos de um prefeito municipal, porque é tão difícil falar, né? Eu vejo que as pessoas, às vezes, a população fica meio que sem jeito de perguntar quanto ganha o vereador, e é difícil também quem chega e abre o jogo e fala realmente o que é o salário de um prefeito, de um vereador, de um vice-prefeito. Então hoje, o salário do nosso prefeito municipal, o salário bruto dele é R$ 11.621,93. O que ele recebe líquido, fora todos os descontos, é R$ 7.177. Então esse é o que recebe o prefeito municipal. O vice-prefeito e os 8 secretários têm o mesmo salário, que é um salário bruto de R$ 3.486,58. E líquido, eles recebem R$ 3.185,72. O nosso vice atual não se enquadra aqui, porque ele tem um concurso de dentista, onde o salário dele deve estar na faixa de 5.800 a 6.000, só que ele tem uns acréscimos, né, presidente? E ele tem o direito de optar pelo salário maior. Então é claro que ele não quis ganhar 3.400 e hoje ele tem um salário de 7.000, então recebe quase igual ao prefeito. E todos os secretários recebem então líquido R$ 3.185. E os vereadores hoje temos um salário bruto de R$ 3.196,03. E sobra líquido para cada um R$ 2.788,16. Aí fica, até depois da sessão, como agora a gente não pode ouvir a comunidade, se permanece nesse, se merece acréscimo aqui de 20%, 10%, 30%, para que depois de aprovado, não reclamar, mas aumenta seu salário lá nas escondidas e ninguém fica sabendo. Então, ouve-se falar muito em baixar para o salário mínimo, porque eu sou totalmente contrário, devido à importância que é e à responsabilidade que é. E para que as pessoas de bem continuem na política, elas também têm que ser remuneradas
você baixa demais, provavelmente a maioria das pessoas vão acabando se retirando, e isso favorece a corrupção. E quando se ganha pouco, acontecem os acertos, e isso é o que prejudica muito, né, o bom andamento. A nossa Câmara hoje, né, tem um gasto de quase R$2.000 por dia. Então, só para a população ficar meio de a par como que funcionam as coisas. Mas depois da sessão a gente pode estar conversando e ouvir a opinião de cada um a respeito desses vencimentos aqui. Acho que era isso, né? Hoje temos só temos esse requerimento. Como falou o presidente, quando você faz um orçamento no começo, não tem nenhum porquê no começo do ano começar a mandar projeto da Câmara para fazer suplementação e jogar recursos de um lado para o outro. Isso acontece mais no fim do ano, no fechamento das contas. Nós temos aí também o nosso amigo Bacaia, que é o que acompanha o setor rodoviário, aí, né? A gente fica até contente com o trabalho que está sendo feito e esperamos que atenda da melhor forma possível aí toda a população aqui do Sertãozinho, da comunidade em geral, porque eu tenho medo de fazer requerimento, como o Jandir falou. Você faz o requerimento nomeando uma pessoa ou duas, e os outros como é que fica, né? E na questão do requerimento que ele citou na última sessão, porque na Câmara passa muito requerimento para se fazer cascalho em estrelarias, fazer cascalho em aviários, fazer buracos de silagem. A gente sabe que tudo isso é necessário. E lá no momento estava sendo criticado esse serviço particular, e era para então não fazer os particulares, fazer as estradas. Então foi nesse sentido que eu critiquei o requerimento, porque se é para nós fazer requerimento e depois achar que todo município faz o serviço, nós achar que está errado, aí é injusto da nossa parte fazer o pedido, porque quando o tempo está bom, você trabalha serviço particular, erguer curva de nível, faz tanta coisa. Aí porque dá uma semana de chuva, vamos dizer que todo aquele serviço está errado, e eu entendo que não é dessa forma. Então fica, eu acho que esclarecido a minha parte. Muito obrigado, senhor presidente, e vamos seguir a sessão. Obrigado, vereador Luciano. Parabéns pelo bom orçamento. Com a palavra, vereadora Ademar Bento. Boa noite, presidente, colegas gestores, a comunidade que nos dá a honra de assistir. É muito gratificante para nós vereadores quando a comunidade está empenhada a acompanhar o trabalho legislativo. Queria também parabenizar o vereador Luciano Aparício pela iniciativa desse requerimento, onde a gente vê que as estradas estão em péssimas condições, e bem que tem alguém lá da comunidade para reivindicar junto ao prefeito municipal para que faça esse trabalho para a comunidade. Então quero pedir desculpa também que estou meio que nem os outros, peguei um casalzinho de gripe. Então a gente tem que vir na sessão, porque é uma obrigação, é um dever do vereador não faltar, né? Então a gente tem que contribuir também com a parte da gente. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Isabel. Com a palavra, vereador Ivo de Almeida. Presidente Jorge Fusqueira, demais vereadores, pessoas aqui presentes, né, do Distrito Sertãozinho, e ouvintes da rádio web e TV Câmara, boa noite a todos. Eu vou começar aqui, presidente, falando do requerimento do vereador Luciano. Concordo também, né, porque é preciso, só que a gente sabe que choveu bastante e tudo que você faz hoje, você acaba perdendo amanhã, né? Uma chuva forte que deu, você foi todo um trabalho feito, né? E daí o pessoal fica reclamando, e com razão, né? Mas peço também que seja atendido, né, a comunidade aqui do Sertãozinho, que nem o Luciano colocou, e a área 3, 4, 5, que ele colocou aqui, e também as outras comunidades, que nem Alto Lajeado, Agribema, Centenário, Santa Maria, porque eu conversei com várias pessoas, e as pessoas falaram para mim assim, tem muita gente que não colheu ainda, né? E tem gente que precisa do serviço, né? Só que a gente sabe que
tanta chuva que deu aí, que não tem estrada que aguente, né? Tanta chuva e o trabalho só vai acumulando e as coisas ficam difíceis. Mas a gente tem que cobrar, porque a gente tem que fazer o trabalho da gente. Mas concordo, Luciano, que todos estejam preocupados com todas as comunidades, principalmente aqui do Distrito Sertãozinho. Também sobre que o Aparício ali comentou ali sobre os 20 bichos da saúde ali, é uma coisa ali que a gente vinha batendo há muitos dias aí, muitas sessões, porque a gente fica preocupado com a saúde do município tão bonito, do nosso município, porque eu não concordo com a pessoa quando ela vai 3 horas, 4 horas da manhã pegar ficha no posto de saúde. E isso é uma perda muito grande para o nosso povo. E o que pode resolver com isso? É o médico atender mais de 10 fichas para 15, 20. É isso que eu vinha batendo, que eu vinha falando, que a gente não concorda. Se ele não pode cumprir as 4 horas, né? Mas pelo menos nas 2 horas que esteja lá, ele atenda 20 pessoas aí, que a gente fica muito agradecido, o povo bem atendido e para com aquela reclamação que a gente vê no dia a dia aí de todo o município nosso de Campo Bonito. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Ivo. Parabéns pelo pronunciamento. Com a palavra, vereador Vanderlei. Boa noite, Jorge Fusqueira, presidente da Câmara, demais vereadores, comunidade do Sertãozinho. Estamos aí hoje na sessão. Vou falar que estive visitando a população aqui do Sertãozinho. A turma reclamaram que o doutor Rodrigo não está vindo mais, né? Que também está dando problema nas fichas lá. Nós estamos batendo em cima para ver que resolve. Agora parece que vão contratar um médico por ficha, né? Não por hora, para atender o povo. Porque quem tem que ser atendido é o povo. Porque desse jeito não dá. Tu me pegar ficha 3, 4 horas da manhã. O que não fazer? O Rodrigo vão jogar para agendamento, né? Porque vão contratar médicos para atender por ficha. Remédio também, que vocês estão ouvindo, tem que vir para melhorar mais. Muito obrigado. Obrigado, vereador Vanderlei. Eu quero, antes de mais nada aqui, parabenizar e abraçar a dona Uriza, a Olívia e a dona Aurora, que está presente hoje na sessão, e em nome delas atender e estender a todas as mulheres do Sertãozinho o nosso carinho, o nosso abraço e parabenizar pelo Dia da Mulher. Dia da Mulher, e eu gosto de comentar sempre, foi uma conquista, mas uma conquista não uma conquista bonita, uma conquista de luta. Houve mortes, mais de 180 mulheres morreram nesse dia, que foi intitulado o Dia das Mulheres. Teria que ser, na verdade, o Dia da Mulher tinha que ser instituído biblicamente, na minha opinião, pelo trabalho, pelo suporte, pelo valor que ela tem na sociedade. Eu gosto também muitas vezes de falar assim: se Deus tirasse todas as mulheres da terra, em 70, 80 anos acabaria a humanidade. Não só isso, reflete tudo que representa a mulher na sociedade e na vida nossa do cotidiano, no dia a dia. Mas, Luciano, nós estamos com mandato político, somos vereadores, e o nosso mandato é inteiramente político, fiscalizativo, mas ele é político, porque é eleito pelo povo, pelo voto dos cidadãos, que nos leva a ter um mandato de 4 anos. Eu fico feliz quando vejo jovens, tipo o Luciano, Bacaio, o Jefferson, o Rogério, pessoas que estão punhando seu nome para serem candidatos a vereadores. Então eu quero dizer que isso é uma coragem muito grande, porque não é bem assim para você ser um candidato a vereador. Requer sim de muita vontade, de conquista, para você chegar no poder. E nós, que aqui estamos no mandato, entregando agora já em janeiro,
E eu, como não sou candidato a nada, eu me sinto à vontade de falar de política, porque não tenho interesse próprio. Portanto, tenho a prerrogativa aqui de falar de política. E nós não podemos, vereador Gentil, querer aqui no discurso demoniar e nem também deusar o ex-presidente. Graças a Deus que a justiça está tomando conta do país. Até que enfim, independente, quem não deve se defende. É só se defender. E quem não deve não tem. Portanto, tem que sim se defender, sem muitas vezes até incitar a violência no país. Nós não estamos numa ditadura, nós estamos sim numa democracia plena, aonde se respeita os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Quem somos nós aqui para dizer que a justiça está errada? Só porque nos interessa? Não. A justiça ela é para todos. É para mim, é para o ex-presidente, é para o atual, é para o ex-presidente anterior do Lula, é para todo mundo. E ela tem que ser sim taxativa e tem que buscar a verdade. É nessa direção que eu sempre prego na política. A política tem que ser passada limpa. Muitas vezes nós deixamos a justiça limpar isso. Não deveria. Quem teria que limpar com os políticos corruptos teria que ser o próprio povo com o poder do voto. Portanto, nós temos aí eleição logo. Em outubro tem eleição municipal. Temos vários candidatos. Temos vários candidatos a prefeito. E eu já tenho o meu. Já tenho a minha dupla pronta. Porque nunca espero analisar 40 dias de campanha. Eu analiso a história dos meus candidatos. Quer seja daqui 4 anos, em 2018, eu já tenho meus pré-candidatos. Porque eu acompanho a vida dos pré-candidatos e com certeza assim que se definirem, eu já tenho meus candidatos prontos. É assim que nós vamos fazer da política não ser necessária ser passada ali pela justiça. Agora, depois que a justiça atua, é porque a coisa não está certa. E nós sofremos muito com isso. Nós políticos aqui do município de Campo Limpo, do Diamante do Sul, do Ibema, do Guaraniaçu, nós também somos taxados, muitas vezes, de que não temos valor nenhum. Porque a mídia traz a todo mundo o que vem acontecendo lá em cima. A corrupção é só de agora? Acredito que não. Acredito que não. Acredito que vem de muitos anos. Eu sou um defensor ferrenho de que seja implantado na sala de aula a aula de política. Que conta a história de Juscelino, que conta a história boa e a ruim dele, que também não foi só rosa. De Getúlio, toda a história. Do golpe, da ditadura, e que se leva ao conhecimento dos alunos aquilo que aconteceu no nosso país desde a velha república, a nova república e até agora. Vamos deixar o feudalismo para lá. Isso é muito da época do toma lá da cá, olho no olho, dentro por dentro, que não interessa mais para a sociedade de hoje. Mas agora, levar o conhecimento de quem nos governou por esses 50 anos aí seria ótimo. Até para formar na cabeça dos nossos filhos, das nossas crianças, amanhã depois escolher direito. Portanto, o poder do voto é muito grande. E política nós temos agora, já em outubro. Portanto, analise os candidatos. E nunca se arrependa de ter votado no Jorge, no Luciano, no Ivo, no Mário. Se ele ganhou ou perdeu depois, e você vem fazendo um bom trabalho, não se arrependa, cobre deles, chame a atenção deles. Vocês têm esse direito? Claro que tem. Ah, mas eu não votei no Jorge. Não precisa. Eu não sou perfeito, o Jandir não é prefeito, não é perfeito, você não é perfeito, nós temos nossos defeitos, nós erramos. E através da chamada de atenção, da crítica, que eu faço meus acertos. Nunca levo para casa uma
outra vez uma crítica de quem quer que seja. Levo para casa, analiso e penso. Se ela me serve a me corrigir, eu corrijo. Se ela foi uma crítica vazia, que não me ajuda em nada, eu deixo ela quieta. Mas não venho retrucar quem me criticou. Não viro a cara para quem me criticou. Dou valor para essa pessoa porque ela está me chamando a atenção. E é a hora de eu corrigir e fazer as coisas certas. E muitas vezes a gente não acerta tudo que a gente quer fazer. Portanto, no voto, na cobrança em seguida, tem que ser mantido. Não adianta o cidadão só votar no Jorge Fusqueira para prefeito, que é um bonito. E depois que eu ganhar, eu sou perfeito, eu não tenho defeito, e você só me bate nas costas e diz que eu estou certo. Você está me condenando a errar. Agora, se você me chama atenção, se você me ajuda, eu vou corrigir isso. Eu gosto de ouvir com todo mundo muitas críticas, muitos elogios. Os elogios, se for possível, nem gosto que façam diretamente para mim. Gosto que comentem minhas virtudes. Agora, as críticas eu gosto que façam, porque é através delas que eu sempre tento acertar. E graças a Deus, o meu terceiro mandato de vereador, e tenho a minha história política aberta a todos. Tenho a minha história política muito bonito de quem se dá por satisfeito por mais um mandato otorgado pelo povo do Campo Bonito, feliz por estar terminando mais um mandato junto com meus colegas vereadores, novos vereadores, do qual fizeram para que eu fizesse desse mandato muito bom. Ninguém está imune à justiça. Portanto, eu acho que nós temos que respeitar a nossa justiça, que é um poder independente. Ele é harmônico, mas até ele seja chamado. A partir do momento que ele for chamado, ele tem que punir sim quem quer que seja. Se é político, se é legislativo, se é executivo, isso não interessa. Mas que se tenha o direito do contraditório e da ampla defesa, que é o que a nossa Constituição reserva a qualquer cidadão independente do que tenha cometido. Quero dizer que o meu sonho, não vou criticar a administração, não vou falar da saúde, não vou falar da aviação e obras, mas quero falar do meu sonho, que eu tenho a partir de 2017. Eu quero que o meu prefeito, e eu vou votar nele, que não precise de madrugada pegar ficha de saúde, que tenha plantão 24 horas naquele posto de saúde e que volta a atender o interior. Esse é o sonho, é o desejo, e vou cobrar dele. Desse eu não vou cobrar, porque já foi feito muitas cobranças, mas segundo as próprias administrações, a dificuldade é muito grande. E nós, vereadores, nós temos que fazer cobrança, fiscalizar, mas nós não temos o direito de determinar o executivo que faça. Nós podemos pedir, mas não decretar que seja feito. Se for por falta de pedido, é os montes, né, vereador Luciano? Então, cabe a ele executar um bom trabalho. Meu sonho é que o próximo prefeito desenvolva um trabalho na aviação e obras, no urbanismo, que faça equipe determinada, que designe de sertãozinho para lá uma equipe, que mantenha, e outra que faça o resto do município. É um sonho que eu tenho, uma cobrança que eu vou cobrar. Que faça o distrito do Sertãozinho valer como distrito. Que passa, não tem só um nome na história, mas sim o benefício que para ele é dedicado quando se formula uma lei que se cria um distrito. Meu sonho é que o transporte escolar do universitário, do próximo prefeito, continue. Porque foi um bom trabalho feito pelo atual prefeito. Por que interromper? Não, eu quero que continue levando os alunos de faculdade, que busque do Sertãozinho e traz até a cidade. Eu quero que sirva a sociedade. É isso que quero do meu prefeito, é o sonho que eu tenho do meu prefeito. Agora, que seja uma pessoa que tenha sentimento, que seja uma pessoa que tenha educação, que nunca, jamais um cidadão de Campo Bonito seja ofendido, que seja respeitado em qualquer parte da administração pública,
no mel que nós estamos vendo, mas vou deixar para trás. O meu sonho, o meu desejo me diz que vai mudar, e é isso que eu quero. Então eu convoco a sociedade do Sertãozinho, de todo o município, que analise, que avalie e faça a melhor escolha. Que Deus ilumine para que realmente a gente tenha um mandato cada vez melhor. Que cada vez nós melhoramos a nossa cidade, que cada vez nós melhoramos o nosso interior, e cada vez nós sejamos mais felizes. Mas é claro que eu respeito a opinião de todo mundo, que o voto é secreto, o voto ele é um direito do cidadão e não pode ser imposto jamais. Portanto, quero deixar aqui para encerrar que felizes é aquela nação que consegue fazer a política funcionar, porque a democracia ela só vive com política, e se nós não purificar a política, nós nunca vamos ter um país correto e certo. Então começa pela purificação, e quem tem o poder para isso é cada cidadão através do seu voto na hora de escolher. Era isso, muito obrigado. Agradecendo a paciência de todos, passamos então agora à ordem do dia. Nós temos hoje em votação um requerimento do nosso companheiro, o vereador Luciano Simeone. Requerimento 12/2016. Autoria dos vereadores Luciano Simeone e Aparício Piano. Requer ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Aviação, Obras, Urbanismo e Agricultura, para que seja dada uma atenção especial para toda a comunidade Sertãozinho, incluindo a área 3, 4, 5 e 6, e também as linhas Campo Alto, Barra Bonita, que estão precisando de uma recuperação imediata das estradas. Justificativa: por estarem tendo dificuldades no transporte escolar e na retirada de seus produtos. Vereadores Luciano Simeone e Aparício Piana. Com a palavra, Luciano. Como já foi discutido aí Então, como a gente já havia falado aí no início, já tinha feito os comentários. É claro que todos nós sabemos das dificuldades encontradas aí nos períodos de chuva. Fazem 6 meses aí que chove seguido. Além de estragar as estradas, a Secretaria de Ações e Obras não pode trabalhar. Então, a gente fica quase que de braços atados. A população cobra, você cobra o executivo, não tem como dar uma resposta. Mas a gente acredita na previsão do tempo, que vamos ter um inverno com poucas chuvas, aí com certeza dá para fazer um bom trabalho em todas as estradas aí da comunidade Sertãozinho. Tivemos várias críticas aí na internet, pessoas reclamando, mas temos que entender que ninguém gosta de sair de casa e acabar ficando na estrada. Também não dá para se imaginar numa situação de doença. Então é preciso se investir muito e, sem dúvida nenhuma, cuidar de todas as estradas rurais do nosso município. Quero dizer que fico feliz também pelo Aparício assinar o requerimento junto comigo como autor, e pediu apoio aos colegas vereadores aí para a aprovação do requerimento, e também pedir a contribuição da Secretaria de Ações e Obras para que dê um atendimento especial a todos os produtores aqui do Sertãozinho, porque tanto as linhas escolares têm dificuldade, quanto os produtores de leite também sofrem com esse período chuvoso. Como eu disse antes,
não vi nenhum agricultor reclamar que perdeu o produto e por falta de estrada. Então isso já é um mérito. Perdeu sim devido às fortes chuvas. Seria isso, presidente. Continua a instrução. Não tendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis ao requerimento do vereador Luciano Simeone e Aparicio Viana permaneçam como estão. Os que são contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o requerimento 12 de 2016. Passamos agora então para as comunicações parlamentares. Com a palavra o vereador Vanderlei. Tenho uma boa noite, presidente, demais vereadores, a comunidade do Sertãozinho, que tem uma boa noite. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Livre de Almeida. Presidente, a gente também fica preocupado, muito preocupado, com o nosso Brasil e também com o nosso município, porque tudo que acontece lá em cima, no governo federal, no governo do estado, ele vai afetar aqui no nosso município, E isso nós estamos vendo aí no ano passado e esse ano também. Mas na verdade, a culpa, eu vou falar a verdade, porque eu não gosto de ficar enrolando. É da gente mesmo, a gente que vota. Porque a gente tem que analisar as pessoas quando a gente vai votar. A gente não pode ir só na conversa, Tem muita gente que, desde um deputado, quando vem, chega no ouvido da gente e ele bate no lero-lero, que nem dizem os antigos, E a gente acaba caindo. E a gente tem que cuidar muito disso daí, porque o voto nosso é a arma que a gente tem para a gente poder colocar as pessoas certas, as pessoas mesmo que querem trabalhar, para um governo federal, presidente, governo estadual, deputado, senadores e aqui para nós, o nosso município aqui, prefeito e vereadores. A gente tem que ficar atento, tem que saber certo, escolher certo e ver realmente quem mesmo que está aqui mesmo de trabalhar, até para o nosso município. Porque nós temos aqui várias pessoas que querem ser candidatos e a gente vê aqui, a gente trabalha com todos eles aqui, todas as pessoas que têm condições e basta analisar cada um e ver mesmo o que a pessoa tem para trazer para cada um de vocês, para cada comunidade, principalmente aqui no Sertãozinho, que a sessão hoje é aqui, no Distrito Sertãozinho, e ver bem certo e aí sim vamos ver quem vai ser o vencedor aí nas próximas eleições. E muito obrigado a todos, presidente Jorge Fusqueira, demais vereadores, as pessoas aqui presentes, ouvinte da Rádio Web, TV Câmara, boa noite a todos e que tenham um seguimento na nossa semana aí, a partir de quarta-feira, que sejam todos bem aí, que a gente tendo saúde, o resto a gente leva. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Ademar Belo. Queria agradecer a presença dos colegas vereadores, a comunidade, enfim, Distrito Sertãozinho. Obrigado por ter vindo. E já adiantar, presidente, segunda-feira, fazer um requerimento com relação à Secretaria de Ação Social. Existe um quadro de pessoas e diz que não se inscreve, que vale o documento. Então amanhã estarei olhando o desempenho de 2015, que chegou em setembro, outubro de 2015. Imediatamente já vamos pedir o desempenho que foi gasto até agora. Então seria isso. Tenham uma ótima semana a todos. Até terça que vem, se Deus quiser. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Luciano Simeone. E também antes, Luciano, eu falei dos pré-candidatos a vereador, não falei dos pré-candidatos a prefeito, O vereador Luciano é um orgulho para a gente. Eu fico orgulhoso. E dentro da nossa turma temos 2 candidatos a prefeito pré-candidato, Candidato não é ainda, mas 2 pré-candidatos que estão se lançando. Então, fico feliz de ter presididos, Então, o vereador Luciano, pré-candidato, o vereador Mário, pré-candidato a prefeito. Fora os vereadores aí que estão.
e eu sei que não é fácil você disputar uma candidatura para prefeito, mas só pela coragem eu já parabenizo vocês aí por estarem galgando a chegar lá. Parabéns, Luciano. O presidente Jorge já me conhece. Muitas vezes eu critico os discursos do presidente Jorge, mas hoje vou te dar os parabéns. E mais ainda, vou dizer que você foi muito humilde com teus sonhos, até porque é obrigação do prefeito eleito ter educação com as pessoas e atender a saúde, a educação, o setor rodoviário. Isso é o mínimo que pode ser feito. E tenho a certeza que mesmo não recebendo o seu voto, nós vamos realizar todos os sonhos. Pode ficar tranquilo quanto a isso, que esse novo grupo que está tentando ser criado para disputar eleições tem esse perfil de ter educação com as pessoas, de ter compromisso com as comunidades, e os seus sonhos serão realizados. Quero agradecer de coração à população de Campo Bonito, também que vieram de Campo Bonito participar, Sertãozinho, todos que tiveram a coragem de ficar aqui numa terça-feira assistindo uma sessão. Poucas matérias, mas o diálogo sempre é bom. A gente fica feliz em ver que ainda existem pessoas que têm interesse na política aqui no nosso município, apesar do que a gente vem acompanhando através da mídia, o que leva as pessoas a ficarem desacreditadas. E quando o povo não tiver mais confiança nem esperança, podemos ter certeza que vai piorar e muito mais. Então, agora não é hora de abandonar o barco, é hora de cobrar e participar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E não tenha dúvida, presidente, que a população também já está cheia de promessas e muitas mentiras que acontecem no período dos eleitorais. Então, esperamos que esse período eleitoral de agosto, setembro, os candidatos tenham propostas, mas propostas que caibam no nosso orçamento. Não aquelas propostas mirabolantes só para conseguir voto, que já vai fazer as propostas sabendo que não pode executar. Aí é triste, porque a gente sabe que muitos são enganados dessa forma. A gente vê os últimos planos de governo, aqueles livros com 100 páginas, para Campo Bonito. Isso é um mito. A gente sabe que não executa nem 10. Então, temos que prestar atenção, sim, nas propostas dos candidatos. Mais uma vez, agradeço aos colegas vereadores por estarem aqui na nossa comunidade hoje, as pessoas que participaram. Uma boa semana a todos, e quem nos acompanhar também amanhã através da Rádio Web, deixo aqui uma boa noite e uma boa semana. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luciano. Com a palavra, vereador Jandir. Senhor presidente, também deixei agora para o final fazer uma homenagem aí a todas as mulheres do nosso município, do Brasil inteiro, né? Em especial a minha mãe, que passou por uma cirurgia muito delicada no passado e está em ótimas condições. A recuperação dela está acontecendo de uma maneira assim, nem nós estamos acreditando, tão rápido, né? Esteve agora há poucos dias em Curitiba de volta e realizou os exames, está tudo bem. Então, em especial a ela, minha esposa, minhas filhas, todas as mulheres do nosso Brasilzão, principalmente de Campo Bonito. Que Deus os abençoe a todos e continuem sendo essas guerreiras que são. Quero desejar a todos uma ótima semana. Também que Deus os abençoe a semana toda até a próxima sessão. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jandir. Com a palavra, vereador Mário Weber. E também é pré-candidato a prefeito. Eu vou fazer o mesmo elogio que eu fiz para o Luciano, né, para não ser imparcial. Está galgando também aí uma pré-candidatura a prefeito do município de Rio Bonito, do qual desejo boa sorte também, felicidade na tua caminhada e que Deus continue te iluminando. Quero dizer ao senhor presidente que posso, de repente, ajudar a realizar nosso sonho. Como o Brasil, nosso país é o país que tem um ditado, pouco se faz, mas muito se copia. E eu todos me conhecem de nome já, senhor presidente, os mestres vereadores, pessoal aqui dessa comunidade. Aprendi muito. Eu estou no 5º mandato de vereador, encerro esse mandato de vereador, devo não ser mais candidato a vereador, e sim, de repente, ter uma cadeira, um degrau a mais, e de repente para ajudar a realizar o sonho do nosso presidente. Porque quando eu falo em copiar, eu digo assim, em todas as administrações há coisas boas e há coisas ruins, presidente. Uma coisa, o presidente citou, o transporte dos universitários. É uma coisa assim, que nesse mandato deu certo, é gratuito, e muitas vezes as pessoas com poucas condições financeiras teriam dificuldade de ainda arcar com essa despesa que, comparando um universitário que presta um curso de 5 anos, no valor de hoje, aproximadamente, a família em si ia gastar 12 mil reais para cumprir. É difícil, de repente 200, 250 reais mês, mas lá no final faz falta. Acho que é uma coisa que deu certo e é possível, presidente, realizar isso aí. Como também ter atendimento de volta às comunidades do médico, atendimento às comunidades no rodoviário. Luciano, referindo ao seu requerimento generalizado para que possa atender todas as propriedades em melhor condições. Atender os pequenos agricultores na agricultura, no buraco de silagem, no cascalho, no acesso das mangueiras, das estevarias, no geral. Eu acho que isso faz parte de uma administração que administra aquilo que todos nós contribuímos e que tem que ser de uma forma melhor aplicada. Porque, digo sempre, desde o meu primeiro mandato, para quem me conhece, tem que valorizar o pequeno agricultor quando ele está lá na sua propriedade, porque lá é a profissão dele, lá sim que ele consegue fazer e ganhar o seu ganha-pão e manter a sua família, porque a partir que ele deixa aquilo lá e vai para a cidade, lá ele não tem uma profissão que ele possa exercer isso. Acho que é importante, são coisas assim que a administração que vem, a próxima, tem que seguir porque são coisas boas. Não poderia deixar também, deixar os meus parabéns a todas as mulheres que se fazem presente aqui hoje, do nosso município e do Brasil inteiro. E as pessoas que nos ouviram pela Rádio Web e a TV Câmara amanhã, que tenham todos uma ótima semana, como as pessoas que aqui estão e os demais vereadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador Mário. Com a palavra, vereador Aparício Pierre. Presidente, eu quero também falar alguma coisa sobre a administração do município, que administrações anteriores e a de agora também não foge à regra. Se gasta praticamente a metade do orçamento com despesa de pessoal. Aí sobra praticamente 50% do orçamento para manter todas as outras secretarias, manter ações e obras e fazer investimentos acaba se tornando muito difícil. Às vezes, com recursos próprios, faz pouca coisa porque não sobram recursos. Nesse mandato tivemos sorte, muita sorte, o empenho de todos os vereadores através de seus deputados. Tivemos diversos deputados protocolando emenda para o nosso município, que de certa forma também tem uma contrapartida, o município também tem que pensar nisso.
Mas é dessa forma que vai melhorando a estrutura do município, melhorando o lugar onde nós vivemos. Que aonde todos trabalham e pensam em melhorar o seu lugar, as coisas vão andando cada vez melhor. E quero desejar também a todas as mulheres do Campo Bonito, do Brasil, um feliz Dia das Mulheres. E desejar aos vereadores e à comunidade que tenham todos uma ótima semana e o meu boa noite. Obrigado, vereador Aparício. Para finalizar, eu só quero deixar aqui mais uma vez agradecimento ao presidente da comunidade, à comunidade pela presença, as pessoas que vieram aqui nos prestigiar nessa sessão itinerante. A intenção da sessão itinerante, ela não é nada mais do que trazer à comunidade aquilo que acontece numa sessão da Câmara Municipal de Campo Bonito. Muitas vezes as pessoas não têm por hábito de acompanhar o trabalho, apesar que hoje a internet, tudo se pode acompanhar o dia a dia, qualquer tipo de informação que queira da Câmara, tem o portal da transparência, então está bem mais visualizado, né, para você poder ter acesso a tudo que acontece na Câmara Municipal. Mas esse é o pedido que eu fiz aos vereadores, e assim eles concordaram, para a gente vir até a comunidade, justamente para interagir, para conversar e para ter também, sair um pouco daquele mesmo clima sempre, né? E levar um pouco ao interior. Isso a gente está fazendo aí com muita felicidade e ficando muito feliz com isso. Quero agradecer a todos que acompanharam a sessão através da Rádio Web e também as pessoas que estiveram aqui presentes aqui no Comunidade do Sertãozinho. Agradecer os vereadores que participaram dessa sessão. Mais uma vez, muito obrigado pelo trabalho, pela força, para que todos façam, para que a Câmara anda bem. Quero dizer que me sinto feliz por fazer parte desta Câmara e quero que Deus nos ilumine, que no final do ano nós entregamos uma das melhores câmaras legislativas de Campo Bonito. Uma das melhores, não falei que vai ser a melhor, né? Bem entendido. Que seja uma das melhores, que seja levada, que a comunidade diga, essa Câmara, esses 9 vereadores fizeram um trabalho em benefício do município de Campo Bonito. É isso que eu almejo e daí entregarei o mandato com muita felicidade e muita alegria. Muito obrigado pela presença e, invocando a proteção de Deus, eu encerro a sessão aqui na Comunidade do Sertãozinho.